1 Samuel capítulo 7, vamos ler o versículo 5. Samuel capítulo 7, versículo 5. Acharam? Está escrito assim: Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Amém? O profeta Samuel começa o seu ministério e ele disse para todo o povo: vão congregar, congreguem, e eu vou orar por vocês ao Senhor, e Deus vai mudar essa história. Então deixa eu ler de novo. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Vou ler de novo, a igreja repete bem alto e bem forte. Disse mais Samuel: congregai, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Você crê que o Senhor vai falar conosco agora? Então, se você crê, desocupe as mãos e para Ele aplauda bem forte a palavra. Pai querido, é a Tua palavra que será ministrada. Quem sou eu para falar alguma coisa? Então que eu diminua, o Teu Espírito tome a minha boca e venha falar com cada pessoa que está aqui nesta igreja. Fala, meu Deus, nos ensina através da Tua palavra, nos capacita em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Podem se sentar em nome de Jesus. Estamos na série de mensagens sobre mover o céu pela oração, e já aprendemos tantas coisas maravilhosas. Eu sei que o Senhor vai nos falar conosco ainda mais nesta mensagem. Porque o povo foi até o profeta Samuel? Porque o povo foi lá? Porque o povo está passando por uma luta muito grande, uma perseguição muito forte. Então eles correram até o profeta Samuel. Mas o que fez esse povo passar por essa luta? O que fez esse povo passar por esta prova? O que aconteceu? Aí precisamos voltar uns 20 anos atrás na história. Esse povo estava sendo guiado por dois sacerdotes que não tinham temor nenhum das coisas de Deus. Eram homens ruins, filhos de Eli, Ofni e Finéias. Era uma liderança péssima. E quando a liderança é péssima, o povo perece. Quando nós temos líderes que são ruins, quando nós temos líderes que são perversos, quando nós temos líderes que não temem a Deus, entenda uma coisa, quando nós temos uma liderança que não tem temor de Deus e nem das coisas de Deus, o povo paga o preço. E foi isso que aconteceu naquela época. O povo pagou o preço, porque a liderança era uma liderança fraca, era uma liderança que não tinha temor e nem respeito e nem zelo pelas coisas de Deus. A Bíblia diz que eles eram tão maus, que quando o povo ia a Siló a adorar o Deus, tudo que era consagrado a Deus, eles vinham e pegavam. Eles tomavam para eles aquilo que era de Deus. Quando a carne, por exemplo, estava na panela, a Bíblia diz que ele vinha com um garfo assim de 3 pontas, enfiava na carne, na gordura, e pegava para si, sendo que aquilo estava sendo destinado a Deus. Irmãos, eles eram tão maus que a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, perversos, malignos, sem temor. E por causa disso, a liderança e o povo foi perecendo, o povo foi desanimando, o povo foi fazendo coisas erradas e se afastando de Deus. E nós podemos ver isso em 1 Samuel, no capítulo 2, em diante. E esse povo, eles começaram a enfrentar o inimigo, porque quando você começa a fazer o que é errado, o inimigo começa a ficar forte. Repita comigo:
Quando eu começo a fazer o que é errado, o inimigo fica forte. É assim que funciona. No mundo espiritual é a mesma coisa, da mesma maneira. E o povo, os filisteus, começaram a ficar fortes. E começaram a ir contra Israel. Mas Israel dizia: nós somos a nação eleita, então o nosso Deus vai dar vitória. E na primeira batalha que eles tiveram, eles tomaram um pau. Eles apanharam e apanharam feio. E aí correram para Siló e pegaram uma arca da aliança, porque a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. E quando eles pegaram uma arca da aliança, e eles colocaram a arca da aliança na frente, e eles foram atrás, de início os filisteus ficaram até com medo, mas aquele testemunho que de antes se tinha, os filisteus disseram: espera aí, esses homens não estão andando com Deus, vamos ser fortes, vamos ser valorosos, e vamos enfrentar. E eles enfrentaram, e mais uma vez, o povo de Israel tomou uma paulada, apanharam, morreram várias pessoas, e a arca foi tirada, foi tomada da mão deles. Pastor, se a arca era a presença de Deus, por que que o povo perdeu? Simples, queridos, porque naquele momento a arca não era exatamente a presença de Deus, a arca era um símbolo religioso que estava sobre o povo. Por quê? Porque o segredo não estava em andar com a arca, mas o segredo está em andar com Deus. Tem muita gente colocando símbolos religiosos, se achando que é alguma coisa. O segredo, querido, tem gente que acha que basta vir para a igreja, e hoje eu vou falar, hein? Tem gente que acha que vir para a igreja é o suficiente para ir para o céu. Eu já garanto para você, não é. Tem gente que acha que ser dizimista e ofertante já é o suficiente. Tem gente que acha que vir só no domingo tomar santa ceia já é o suficiente. Isso apenas são símbolos religiosos, porque o mais importante é você estar em Deus, na presença de Deus, glorificando a Deus. Não torne símbolos religiosos, porque símbolos religiosos não muda nada. O que muda é andar com Todo-Poderoso. Aleluias. Porque não adianta eu andar com a Bíblia debaixo do braço se eu não colocar ela em prática. Se eu não coloco a Bíblia em prática, isso aqui é só um símbolo religioso. O que vale é a prática. Repita para alguém, diga: o que vale é a prática. E aquele povo não estava praticando nada, por isso que perderam. Tomaram uma surra, e você pode ver isso no capítulo 4 de 1 Samuel em diante. Fala da batalha. A arca foi tomada, foi levada para o templo dos filisteus, um templo chamado o templo de Dagon. Dagon era o deus da fertilidade, um homem metade homem, é uma imagem de metade homem, metade peixe. Engraçado que quando a arca da aliança foi colocada na presença daquela imagem, a Bíblia diz que no outro dia aquela imagem estava prostrada. Depois a imagem estava com a mão cortada. E no outro dia a imagem estava com a cabeça cortada. Porque Deus não se mistura. Olhe para alguém e diga assim: Deus não se mistura. Deus é santo. Deus é puro. E nós não podemos misturar as coisas santas de Deus com as coisas desse mundo. Por que é que o povo de Israel estava perdendo? Porque estava misturando. Olhe para alguém e diga assim: não misture. Irmão, quando nós misturamos as coisas desse mundo com as coisas de Deus, nós temos tudo para perder. E é por isso que a igreja está perdendo. Essa passagem está lá no capítulo 5, do versículo 1 ao 4. E Deus não se mistura. Mas hoje a igreja pop está querendo praticar as mesmas práticas que Israel praticou lá atrás. Por isso que o povo perdeu. Aí então esses sacerdotes, eles morreram. Eles morreram em uma das batalhas. Eles pereceram. Então se levantou Samuel. Qual é o nome do profeta? Esse é de Deus, irmão. Porque Samuel até então não poderia ser levantado, porque ele tinha que esperar a idade mínima de 30 anos para começar o seu sacerdócio. Então ele teve que esperar, e foi nesse prazo, ele jovenzinho no templo,
servindo ao Senhor e esperando o tempo dele. Aí chegou. Agora, quem está como sacerdote, como juiz e como profeta é Samuel. Qual é o nome dele? Samuel. Aquele que foi ouvido por Deus. Aquele que foi fruto de uma oração. Oh, querido, toma posse. Porque as suas orações gerarão frutos na sua vida. Você ora e chora hoje, amanhã você segura o teu Samuel com alegria e com prazer. Alguém já entendeu a palavra que foi liberada? Aleluia! Glórias a Deus. Então aquele povo cansado de perder, cansado de sofrer, cansado de passar por derrota, chega ao homem certo, ao profeta Samuel. E Samuel vai ensinar aquele povo como servir a Deus corretamente. Como servir a Deus corretamente. Porque não basta servir a Deus. Tem que fazer da maneira certa. Por isso que tem muito crente na igreja tomando pau do inimigo. Tomando surra do inimigo. Porque não basta estar aqui. Tem que estar aqui da maneira certa. Não basta estar só o corpo, querido. Não basta entrar por essa porta por entrar. Ei, você tem que entender que tem que entrar aqui com temor e tremor. Porque você não está indo para um clube. Esse lugar não é um clube. Esse lugar não é um lugar para passear. Esse lugar é um lugar onde Deus se manifesta e a glória desce e o poder é derramado sobre o seu povo. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. E aí o profeta Samuel vai ensinar aquele povo, dizendo: vocês querem vencer? Então, aprendam o que eu vou ensinar a vocês. E eu já quero avisar que Deus me trouxe aqui como Samuel. Se você prestar atenção nas ministrações que o Senhor me dá, é para te ensinar. É para te ensinar a alcançar as coisas que Deus tem para a sua vida. Amém! E a primeira coisa que ele ensina, está aqui no capítulo 7 de 1 Samuel, no versículo 3. Está aqui. Então falou Samuel a toda a congregação, a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração, repita comigo, coração. Por que o profeta está falando para aquele povo todo o coração? Porque aquele povo não servia a Deus de todo o coração. E esse é o mal de muitos. Deus não quer 50%, irmão. Deus não quer 60%. Deus não quer 80% do seu coração. E deixa eu te falar, Ele não quer nem 99,9%. Ele quer 100%. Ele quer tudo. Ele não quer dividir o seu coração com nada e com ninguém. É por isso que quando Deus falou lá em Provérbios capítulo 23, versículo 26, Ele disse assim: filho meu, dai-me o teu coração. Olha para alguém e diz assim: ó, Deus quer o teu coração. E o seu coração tem que ser 100% para Ele. Pastor, e se eu amar só 1% o mundo, Deus não vai se agradar. Pastor, e se eu dividir só um pouquinho com o meu pai, Deus não vai se agradar. E com a minha esposa também Deus não vai se agradar. Ele quer tudo. Por quê? Porque o seu coração é o centro. Irmão, para a psicologia, o centro do homem está aqui na mente, no intelecto, no psique, alma. Mas para Deus não. Para Deus não importa o que está aqui. Para Deus importa é o que está aqui. É no seu coração. Amém. O seu coração é que chama a atenção de Deus. Deus quer o teu coração. E Ele não quer pela metade. Ele não quer você aqui mais ou menos. Não, Ele quer aqui você todo. Ele quer que você se entregue para Ele. É por isso que o profeta Samuel está dizendo assim: ó, vocês estão com o coração dividido. Quer aprender a vencer? Sirva a Deus de todo o coração. Como é servir a Deus de todo o coração? Quando eu sirvo a Deus de todo o coração,
eu não fico olhando para trás. Quando eu sirvo a Deus de todo o coração, eu não olho para o lado. Quando eu sirvo a Deus de todo o coração, eu não olho para baixo, mas eu só olho para cima, porque de lá virá o meu socorro. Ele é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Dá o teu coração para Deus, e Ele vai mudar a tua história. Porque o coração é o centro. A Bíblia diz em Provérbios 4, que é do coração que procede as saídas da vida. É que nosso coração é o trono. E Deus não quer dividir o trono dele com ninguém. Ei, e nem com você. Ou ele senta e reina, ou ele não quer. Amém? Aí a segunda coisa que o profeta diz, está aqui na parte B do versículo: se com todo o vosso coração vos converterdes. Conversão, irmão. É a mesma raiz que Jesus falou lá em Mateus 4,17, arrependei-vos. Metanoia, mudança, noia, pensamento, ação, atitude. O que ele está dizendo assim: olha, você vai servir a Deus, mas você não vai continuar do mesmo jeito. Você não vai continuar da mesma maneira. Irmão, é impossível você estar na igreja servindo a Jesus e praticando as coisas do mundo. É impossível. Ah, pastor, é possível, eu pratico. Então o seu coração não é de Deus, porque quem entregou o coração para Deus, automaticamente vai ter uma mudança. Vai por um caminho, agora vai pegar outro caminho. Conversão, transformação. É isso que Deus espera de nós. Uma mudança. E se não tiver mudança, não entregou o coração para Deus, só trocou de religião. Olha para alguém aí e diz assim: não é você não, não é vaso. Por que trocar de religião? Se for para trocar de religião, fica na sua, irmão. Se for para trocar de religião, fica na sua. Deus não quer religiosos. Deus quer servos e adoradores e filhos que buscam o Espírito em verdade. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Pai santo e querido, Deus amado e poderoso. Aí ele diz a terceira coisa, que está aqui na parte C do versículo: depois de se converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos. Naquela época eram pequenos baalins e astarotes, pequenas imagens, ídolos. Seria hoje padroeiros, santos, padroeiras. Seria mais ou menos isso. Aí o Senhor está dizendo: ó, tira tudo isso de dentro de você. Arranca tudo isso. Tudo que for Deus estranho, tira, joga fora. Ah, pastor, eu não adoro mais imagens. Não, a pior imagem que está sendo adorada não é uma imagem de pedra nem de gesso. A pior imagem que está sendo adorada hoje é o próprio eu. Irmão, o maior inimigo hoje que está dentro da igreja e as pessoas não estão percebendo é o eu. Eu quero, é a minha vontade, é o meu achar. Se não for assim, eu não sirvo a Deus. Se Deus não me agradar, eu não sirvo a Deus. Se Deus não me der aquilo que eu quero, eu saio da presença de Deus. Eu tenho sido um ídolo estranho, e isso tem que ser jogado fora. E não só isso, irmão, para alguns, um ídolo estranho, algo estranho, é o que se torna um ídolo: o amor ao carro. Tem gente que ama mais o carro do que a esposa. Tem gente que o ídolo dela virou o dinheiro. Tem gente que o ídolo dela, quando começar o campeonato de futebol, ela diz: hoje, quarta-feira, eu não vou para a igreja, porque hoje o meu time vai jogar. Cuidado que ele virou um ídolo na sua vida.
Pastor, não é para ter um time? Tenha, irmão. Mas cuidado para ele não se tornar um ídolo na sua vida, um Deus estranho. Quando você ama qualquer coisa dessa vida, qualquer coisa, seja lá o que for, acima de Deus, isso se torna um ídolo. E Deus está dizendo, ó, tira isso. Cuidado que para alguns é a amargura, a raiva, a ira, a falta de perdão. Então nós temos que ter cuidado, porque isso contamina o homem. E nós temos que tirar tudo isso. Dar uma geral, fazer uma limpeza, limpar a casa para que ele venha morar. Então tire os deuses estranhos, os astarotes. Preparai o vosso coração. Aí vem a quarta coisa. Preparai o vosso coração e servi a ele só. Servi a ele só. Servir a ele. Tem gente que vem para a igreja, eu já tenho falado isso, eu vou enquanto Deus mandar, eu falo. Tem gente que diz assim, eu não gostei do louvor, eu também não gostei da palavra, muito cajado, fica me cutucando, eu quero que o pastor me alise. Ô irmão, eu sou pastor, não sou massagista não. Quer ser massageado, vai no massagista, porque aqui é palavra. E aqui não é nem Ofe nem Finéias. Deus me chamou para ser um Samuel nessa terra. Deus me chamou não para agradar homens, mas Ele Todo-Poderoso. Aleluia! Você não vê Samuel alisando ninguém, massageando ninguém. Samuel disse assim, vocês querem servir a Deus? Entrega o coração, se converta. Tira as coisas estranhas, servir ao Senhor, e só Ele, é só Ele. Mas tem gente que diz, eu não gostei do culto, eu não gostei da palavra, eu não gostei dos obreiros, eu não gostei dos irmãos. Então morre, irmão. Porque eu não entendo, estou afiado hoje, porque a pessoa ela acha que é para ela. Ei, não é para você, isso aqui não é para você. Isso aqui é para Ele. O louvor não é para você, o louvor é para Ele. Ei, a palavra assim é destinada a você. Então, ao invés de você vir reclamar, venha adorar ao Deus vivo e todo-poderoso. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Servir a Ele só. Por quê? Jesus disse em Mateus 6:24, não se pode servir a dois senhores. Ou é o Senhor ou é a Mamon. Ou é você ou é o seu Deus. Porque o eu agora. E o eu tem sido forte no meio da igreja. Não dá para servir a dois. Ou serve a Deus ou não serve. Amém? Por isso que o profeta disse, servir a Ele só. Só a Ele. Nada mais e ninguém a mais do que Ele. Amém, igreja. Amém. E nós temos que entender isso, colocar em prática, para que o nosso Deus venha nos abençoar. Por quê? Vamos ler o versículo, continuando o final do versículo 3. Servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Sabe o que ele está dizendo? Isso aqui é pessoal. Ele está dizendo assim, se você entregar o coração, o profeta, resumindo, trocando em miúdos, ele diz assim, se você servir a Deus de coração, se você mudar a sua história, mudar o teu caminho, se você tirar tudo aquilo que não presta, e se você servir a Ele só, Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória. Foi isso, resumindo foi isso. Mas ele tem mais, agora ele está ensinando no pessoal, e agora ele vai ensinar no geral, no versículo 5 que nós iniciamos a leitura. E disse mais Samuel, congregai. O que é congregar, igreja? Congregar, ou congregação, é um ajuntamento de pessoas com uma mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo foco. Isso aqui é uma congregação.
é estarmos todos juntos. Aqui estamos de acordo com a palavra de Deus. Mas tem gente que não é governado por Deus e é pelo seu eu, que diz assim: não, eu não sou mais de igreja, eu agora busco Deus em casa, porque o meu coração é dele. Mentiroso. Você que está me assistindo aí, tem com esse pensamento, está em casa? Mentira. Mentira. Você está querendo se enganar ou está sendo enganado por inimigo? Porque ninguém congrega sozinho. Congregação é um ajuntamento. Olha para alguém e diz assim, congregação é um ajuntamento de pessoas. Daí formou-se a palavra também, a palavra igreja. Igreja é um grupo de pessoas. Se você estudar Atos 4, do 42 até o 47, a Bíblia diz que eles estavam reunidos. Isso aqui é uma reunião. Eles reunidos na mesma visão, no mesmo propósito, no partir do pão, dividindo as coisas em oração. Poder de Deus descia, irmão. Poder de Deus descia. Aqui a Bíblia chama a igreja de corpo. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, e nós somos chamados de quê? Membros. De membros. Pega um membro, pega o dedinho. O meu não, o do Lula, que não tem mais, foi cortado. Pergunta para o Lula onde o dedinho dele está. Sabe onde está? Morreu. Porque o membro não vive fora do corpo. Se cortar o dedo, vai doer no corpo? Vai ou não vai? Vai doer, mas vai sarar. Mas o dedinho que foi cortado fora, irmãos, vai apodrecer, vai morrer e vai desaparecer. No mundo espiritual é a mesma coisa. Trazendo uma outra ilustração para que você compreenda. Uma outra ilustração. Aqui é como uma fogueira. Aqui é como o quê? Uma fogueira. Você é brasa. Eu já fiz esse teste de estar numa fogueira, aí ir lá e tirar uma brasa. Quando tira a brasa do fogo, a bicha chega a estar vermelha, sapecando geral. É isso ou não é? Aí você deixa ela no canto. Aí você observa. Eu já fiz isso. Você observa aí aquele vermelhão. Ele vai enfraquecendo. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Vai diminuindo. E chega uma hora que o fogo apagou. É aquela brasa quente, ardendo, agora virou o quê? Um carvão. Quando a pessoa ela está longe de Deus e longe do fogo, ela vai apagando, ela vai apagando, ela vai apagando, e quando ela menos imagina, ela já morreu. Então olha para alguém e diz assim, não sai do fogo não, vaso, porque é aqui que o fogo desce. É aqui que a glória se manifesta. É aqui que você vai sair hoje como uma brasa viva. Oh glória! Aleluia! Oh, congregai. E aí como é que o fogo desce? Ele diz assim, congregai todo Israel em Mispa e orareis. É a oração que o fogo desce, irmão. Amém? É na oração que o poder se manifesta. Por isso que é importante estarmos aqui. Você sair daqui animado, avivado, pegando fogo. É importante. Amém? Aí, a outra coisa, versículo 6. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Por que eles pegaram água? Eles pegaram água e eles derramaram. O que isso significa? É uma simbologia, irmão. Se derramar água ali era arrependimento. Então é como se eles estivessem, quando eles estavam jogando água, é como se eles estivessem se derramando na presença de Deus. Quando você ora, Senhor, peço perdão pelos meus pecados, eu sou falho, eu tropeço, oh meu Deus, misericórdia. Você não está percebendo, mas você está se derramando na presença de Deus.
E Deus se agrada disso, irmão. Porque quando você se derrama na presença de Deus, você se esvazia na presença de Deus, aí Deus vem e te enche de novo. Deus vem e te enche de novo. Deus vem e te enche de novo. Então não tenha vergonha de se derramar na presença do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Amém. Oh, aleluia. Eles reconheceram os seus erros perante Deus. Sabe qual é a maior dificuldade? Reconhecer os seus erros, irmão. Vou dar uma pausazinha aqui. Todo mundo aqui erra. Não tem um santo aqui. Todo mundo aqui tropeça. Esposa, teu marido vai pisar na bola com você. E ao contrário também. O filho com os pais. O irmão com a irmã. É da nossa natureza. Mas o segredo é quando errar, assumir e dizer, eu errei. Me desculpe. Sabe por que muitos casamentos e muitas famílias estão sendo destruídas? Porque a pessoa ela não tem coragem de abrir a boca e dizer, perdão, eu errei com você. Aí fica aquela mágoa crescendo e crescendo. A Bíblia diz, começa a enraizar, que chama-se raiz de amargura. Pisou na bola com outro? Oh, me desculpe. Eu não queria. Me perdão. Porque isso quebra o mal. Isso quebra o mal, irmão. Amém. Até o amém ficou um pouquinho mais fraco agora. Pastor, o senhor hoje está virado no girar, botando o dedo na ferida. Eu quero arrancar essa casca aí. Para que a cura venha completa na sua vida. Estou te dizendo, Deus me trouxe para esse lugar para ser um Samuel. Para te ensinar. Aí o povo está buscando. O povo agora está fazendo a coisa certa, tá ou não tá? Tá. Estão se entregando para Deus. O inimigo que estava quietinho, agora o inimigo vai ficar bravo. Porque aprenda uma coisa, o inimigo não quer que você sirva a Deus corretamente. Ele não se importa mais se você está na igreja. Se você está na igreja e serve a Deus meia boca, para ele não quer dizer nada. Então você está agradando a ele. Agora, quando você vem, quando você busca, quando você paga o preço, quando você clama, quando você ora, quando você jejua, quando você erra e pede perdão, quando você se rasga na presença de Deus e faz a coisa certa, o inimigo vai dizer, opa, aquele crente ali está ficando perigoso. Aquele crente ali está ficando diferente. Aí vai vir o contra-ataque. O inimigo sempre vai te contra-atacar. Pode ver que toda vez que você disse, não, vou ficar firme agora, vou ficar na igreja, eu vou buscar, eu vou nos cultos, eu vou orar. Quando você pensa que não, você toma uma rasteira. Você toma uma lapada. Pô! Você nem sabe de onde veio a porrada. É o inimigo, irmão. É o inimigo. Que é para você ficar em choque. Veja comigo o versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados, enquanto eles estavam espalhados, disse, não, estão fracos, mas agora eles estão juntos, eles estão unidos. Irmão, uma igreja forte, o inferno estremece. Um casamento forte, o inferno estremece. Uma família forte, o inferno estremece. Por isso que eles querem dividir. Eles querem dividir. Essa é a estratégia do inimigo. Estavam congregados. Eles estão se unindo? Vamos lá. Subiram os maiorais. Prestou atenção? Não subiram os pequenininhos, não. Subiram os maiorais. Os cabeças. Porque, irmão, quando a união é forte, a bênção será maior. O inimigo não vai mandar os pequenininhos, não. Vai mandar os maiorzão. Para bater de frente. Os maiorais.
contra Israel. E ouvindo Israel, eles, lógico, eles ficaram assustados. Os maiorais dos filisteus estão vindo. Mas eles não estavam com Deus? Estavam. Mas a má notícia acaba nos temendo, é verdade ou não é? Você está com Deus, você anda com Deus. Mas às vezes vem a má notícia, dá uma tremedeira, dá uma baqueada. Mas a gente tem que entender que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Aí o povo aprendeu, versículo 8. Pelo que disseram os filhos de Israel ao Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus. Se você voltar um pouquinho a leitura, ele diz assim, Samuel, o teu Deus. E agora eles entenderam e falaram, não, é o nosso Deus, Samuel. Não para de clamar por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Irmãos, quando a gente afronta, vem o problema, vamos clamar quem? A Deus. Daqui a pouco nós vamos clamar, fazer uma oração aqui, bem na veia, irmão, vai ser bem na veia. Levantar um clamor ao nosso Deus, para que esse filisteu na sua vida caia por terra, amém? Aí Samuel, que é um cara que tem experiência, porque quanto mais experiência você tem, mais a coisa certa você faz. Isso é na vida normal e na vida espiritual. Versículo 9. Então tomou Samuel um cordeiro, que ainda mamava, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. A experiência dele: antes de orar, eu vou primeiro sacrificar. Engraçado que ele pega um cordeirinho que mamava, que ele está pegando o próprio exemplo, que ele foi um sacrifício da sua mãe Ana. Quem teve aqui na mensagem aprendeu sobre Ana. Ana fez um sacrifício a Deus, dando o seu filho que tinha acabado de desmamar ao Senhor. Então ela entendeu que é o sacrifício, junto com a oração, resolve problemas. Tem coisas na sua vida que a oração resolve problema, mas tem coisas, se você não sacrificar, não vai adiantar. E o primeiro, irmãos, quando a gente fala em sacrifício, não é ficar sacrificando coisas normais. O primeiro sacrifício é você. O primeiro sacrifício é a sua vontade. É o seu querer. É o seu eu. As coisas que você tem. Então, quando você vem e sacrifica, você fala, não, eu vou sacrificar e eu vou orar. Aí Deus vai dizer, eu vou te responder. Amém? Então, pega experiência, irmão. Tem gente que tem 80 anos, mas parece menino. Tem gente que está na igreja há 50 anos, há 20 anos, há 30 anos, e parece que acabou de chegar na igreja. Parece um menininho. E um menininho mimado. Não é você não é vaso. Olha com olhar de desconfiança aí, vê. Olha se o olhar do irmão ao teu lado aí, um menininho, uma menininha. Fala assim, não é você não é vaso. Tem gente mimado demais na igreja, irmão, que a gente chama hoje de crente Nutella. Tem que crescer, amadurecer na fé, ficar adulto na fé, porque Deus tem coisas grandes, amém? Aí eles estão orando, e o sacrifício e a oração fez o céu se mover. Mas vamos aprender uma coisa aqui no versículo 10, já estou terminando. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Prestou atenção? Ele estava sacrificando e orando, e o inimigo ainda veio. Você está na igreja, você está buscando, o inimigo ainda vai se levantar. Ele é ousado, irmão, ele é ousado, ele vai se levantar. Mas, mesmo sabendo que o inimigo estava vindo, Samuel continuou orando. E aí o milagre aconteceu, a resposta veio. E trovejou o Senhor aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus bradou, falou, ei, chega! Acabou! Chegou o tempo de eu honrar o meu povo. Deus bradou, e o inimigo, perna para quem te quer. Desterrou os inimigos, sem precisar Israel ir para a luta, porque a oração faz Deus lutar por você.
Eu vou repetir que você não entendeu. A tua oração aqui na terra faz o Todo-Poderoso lutar por você. A sua oração aqui na terra faz os anjos lutarem por você. Então, não pare de orar. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Fique de pé. Aleluias. Glória, 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 glória. Oh, aleluia. Aí no versículo 11, diz o seguinte: e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus. Ou seja, quem estava perseguindo agora vai se tornar perseguidor. Ou seja, quem estava sendo perseguido agora vai se tornar um perseguidor. Entendeu não, né? Vaza. Hoje tu anda fugindo, amanhã tu vai correr atrás. Eita. Porque Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a sua situação. Sai daqui com essa palavra. Aí o profeta Samuel, no versículo 12, eu só botei você de pé para você achar que estava acabando. No versículo 12, ele tomou uma pedra. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ora, porque a tua vitória, irmão, vai ser um marco. Aquela pedra foi um marco. Aquela pedra virou um testemunho. Aquela pedra virou um altar de vitória. E eu quero dizer que assim será na sua vida. E você vai abrir a boca e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.